Olá, alunos do nono ano. Hoje é a nossa aula de notação científica. Então, eu estou trazendo aqui para vocês a parte teórica desse assunto. O que é que quer dizer notação científica e para que ela serve? Ela serve para a gente expressar números muito pequenos ou números muito grandes. E a gente expressa os números por um produto ou multiplicação que é dessa forma: x vezes 10 elevado a n, em que x é um número escrito na forma decimal, cuja parte inteira tem um único algarismo diferente de zero. E n é um número inteiro. Então, a essa representação é o que a gente chama de notação científica. A gente vai poder explicar um pouco mais nos exemplos que a gente vai passar. Olha, então a gente tem aqui como exemplo o seguinte: escreva os números em notação científica. Aí a gente tem aqui o número 85.700. Então, para escrever esse número em notação científica, a gente vai fazer da seguinte maneira. Eu vou fazer aqui procurando explicar para vocês toda aqui a parte de onde é que vem a notação científica, quais os cálculos que a gente vai procurar utilizar. E depois eu vou mostrar para vocês um método mais simples para resolver esse exemplo. Então, primeiramente, veja que o número 85.700 é a mesma coisa de 857 seguido de 2 zeros. Então, significa dizer que eu posso obter esse número fazendo 857 vezes 100. É o que a gente vai fazer. Lá nas potências de base 10, a gente viu o seguinte, que o número 100 eu posso escrever como potência de base 10. Como é que eu vou colocar aqui? Vai ser de acordo com o total de zeros. Vai ser 10 elevado a 2, porque aqui tem 2 zeros. Então, a gente vai começar já a escrever em potenciação, essa parte aqui. Então, faz 857 vezes 10 elevado a 2. Ou vezes 10 elevado ao quadrado. O que foi que a gente viu lá da definição em notação científica? Que só poderia ter um algarismo na parte inteira. Então, na parte inteira aqui dessa notação deve ficar só o número 8. Então, a vírgula vai ficar entre o 8 e o número 5. Então, aqui eu vou escrever agora assim, ó. 8,57. Então, para conservar o mesmo resultado, eu vou multiplicar por quanto? Multiplicar por 100, porque ficou duas casas decimais depois da vírgula. Então, vezes 100, vezes 10 elevado ao quadrado. Igual a... Esse número aqui, 100, vou escrever novamente em potência de base 10. Então, faz 8,57 vezes o número 100 vai ser 10 elevado ao quadrado vezes o 10 elevado ao quadrado que já estava aqui. Isso daqui vai ser igual a quanto? Vai ser 8,57 vezes... Recaiu o quê? Multiplicação de potência de mesma base. Então, vamos repetir a base 10 e somar os expoentes. Fazendo 2 mais 2, 4. Então, ó, o número dessa maneira já está escrito em notação científica. Eu posso fazer de um jeito mais simples? Posso. Como é que a gente faria isso aqui de um jeito mais simples? A gente pode pegar o número 85.700 e fazer assim. Pela definição, o que é que a gente sabe? A gente sabe que pode ficar só um algarismo na parte inteira. Então, a vírgula fica entre o 8 e o 5. Então, daqui eu já começo a contar
qual seria o algarismo que ia ficar no meu expoente. Então, eu sei que a vírgula fica entre 8 e 5 e eu vou contar aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4. Tem 4 algarismos ou 4 casas. Então, aqui eu vou escrever assim, ó. 8,57 vezes 10 elevado a esse número aqui, elevado a 4. Observe que o resultado foi o mesmo. Então, esse método aqui é um método mais simples. Na hora de resolver os exercícios, vocês escolham o método melhor para vocês. Vamos agora para o item B. O item B, o procedimento já vai ser um pouco diferente. Por que que vai ser diferente? Por causa que aqui é um número decimal. Aqui eu estava escrevendo o quê? Um número inteiro em notação científica. Aqui já é um número que está em forma decimal. Então, aqui era um número grande e aqui é um número muito próximo de zero. Então, vamos lá ver como é que fica. Então, nesse caso, a gente já vai observar aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4 casas decimais depois da vírgula. Vamos procurar escrever esse número na forma de fração. Então, como tem 4 casas decimais, aqui no denominador vai ser o número seguido de 4 zeros. Com 10.000, né? E aqui em cima eu trago 345. Pronto, escrevi em fração decimal. O que é que eu posso fazer agora? Vou tentar escrever esse denominador em potência de base 10. Então, faz 345. Ao invés de escrever esse número, eu vou escrever em potência de base 10. Como aqui tem 4 zeros, aqui vai ser 10 elevado à quarta potência. Aí, novamente, 345 vezes. Ao invés de colocar aqui ainda esse denominador, vou escrever ele como uma outra fração. Coloco o numerador 1 sobre 10 elevado à quarta. Continua a mesma coisa, ó. 345 vezes 1, 345. 1 vezes 10 elevado à quarta dá 10 elevado à quarta. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai procurar relembrar de uma propriedade das potências. Foi que a gente viu. Tinha antes da gente ver todo esse conteúdo, a gente tinha visto potências com expoente negativo. O que é que acontece? Vou até colocar desse ladinho aqui, ó. Se você tiver aqui A elevado a menos N, é a mesma coisa que 1 sobre A elevado a N. Ou você ainda pode escrever assim, ó. 1 sobre A, coloca o parênteses e aqui coloca elevado a N. Então, a gente vai utilizar essa propriedade para resolver aqui. Foi que nós temos aqui, nós temos essa parte, ó, 1 sobre 10 elevado à quarta. Está igualzinho a essa. Então, se está igualzinho a essa, pode se transformar nessa depois. É isso que nós vamos fazer. Então, escreve aqui 345 vezes, faz o inverso da fração e eleva ao expoente negativo. O inverso de 1 sobre 10 elevado à quarta vai ser 10 elevado à quarta sobre 1, mas aqui coloca o expoente negativo, coloca o sinalzinho de menos, que é igual a 345 vezes 10 elevado a menos 4 dividido por 1 é igual a 10 elevado a menos 4. Já está em notação científica? Não, ainda está faltando alguma coisa. Por quê? Porque a parte inteira deve ter só um algarismo, então tem que ter uma vírgula entre 3 e 4. É o que nós vamos fazer. 3,45. Vou ter que multiplicar por outro número, de modo a continuar a conservar o valor. Então, vai ser por 100, do mesmo jeito que eu fiz aqui. Mas por que é por 100? Pelas duas casas decimais. Se for só uma casa decimal, eu ia multiplicar por 10. Vezes 100 vezes 10 elevado a menos 4. Que é igual a 3,45 vezes o número 100 em potência de 10, fica 10 elevado ao quadrado. Vezes 10 elevado a menos 4. Igual a
3,45 vezes. Olha, agora vai repetir a base 10 e somar os expoentes. Então, repete 10. Quem é que a gente vai somar? A gente vai somar 2 mais menos 4. Como é que a gente faz essa soma de números inteiros com sinal diferente? Repete o sinal de quem tem maior módulo. Quem é que tem maior módulo? É o menos 4. E faz uma subtração. 4 menos 2, 2. Então, vai ficar 10 elevado a menos 2. Agora, vamos ver um jeito mais simples da gente resolver sem fazer tudo isso que eu fiz aí anteriormente. Então, o jeito mais simples seria esse. Eu posso escrever o número aqui. E vamos tentar escrever de um jeito mais simples. O que é que eu sei? Eu sei que a parte inteira tem que ter só um algarismo. Então, a vírgula vai estar aqui, ó, entre 3 e 4. Então, eu vou e conto logo aqui, ó. Vou ter quantas casas até chegar lá? Só tem 2. Outra coisa que eu tenho que prestar atenção. Toda vez que é um número decimal que está muito próximo de zero, o expoente aqui, ó, ele vai ser negativo. Agora, quando é um número inteiro, um número natural, não, já é expoente positivo. Então, aqui eu vou escrever 3,45 vezes 10. Como eu sei que é número decimal, vai ser negativo, o expoente, 10 elevado a quanto? Elevado a 2, vai ser igual ao total de casas. Então, 3,45 vezes 10 elevado a menos 2. Então, a gente, na hora de resolver as atividades, vai optar pela parte que for mais fácil. Por o exemplo que for mais fácil, escolhe a melhor metodologia de resolver. Ó, vamos lá para os demais exemplos. Ó. Então, aqui eu tenho o número 945 bilhões para escrever em notação científica. Se eu for pelo método mais simples, o que é que eu vou observar? Na parte inteira deve conter apenas um algarismo. Então, a vírgula ficaria entre 9 e 4. Então, aqui eu posso contar quantos algarismos até aqui o final, saindo da vírgula e indo até o final. Então, a gente conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Então, eu posso dizer que eu tenho o quê? 11 casas. Então, escrevendo aqui em notação científica, fica assim, ó. 9,45 vezes 10 elevado à 11ª potência. Então, nesses exemplos aqui, eu estou procurando escrever daquele método mais prático. Aquele método que não dá tanto trabalho, não tem tantos cálculos a fazer. Aquela parte lá de cálculos eu já deixei lá no item A e B, que eu expliquei das duas maneiras, e aqui eu vou optar pelo método mais simples. Então, vamos esse. Como é um número mais próximo de zero, que eu estou vendo aqui que ele é um número decimal, eu já sei que o expoente vai ser negativo. E eu vou contar as casas até onde vai ter que ser a vírgula da parte inteira, quando eu escrever em notação científica. A vírgula, ela deverá ficar entre quem? Entre o 7 e o 9. Então, vamos contar as casas, ó. 1, 2, 3 e 4. 4 algarismos ou 4 casas. Lembrando que eu estou contando as casas até onde vai ficar a vírgula. Então, aqui eu vou escrever assim, ó. 7,9 vezes 10 vai ser elevado a um expoente negativo, coloca logo o sinal de menos e observa quantas casas tem que ter. Então, vai ser 4. Então, 10 elevado a menos 4.